Bem-vindos ao Frequência do Saber, podcast coprodução do Grupo O Timoneiro de Comunicação e UniLaSalle. Estamos há um ano, passando por um ano da enchente de 2024, histórica no Rio Grande do Sul, que marcou demais o povo gaúcho e marcou muito a cidade de Canoas. Hoje estamos gravando, é uma quinta-feira, está se aproximando uma chuva muito forte, que já começou no interior do estado, e já tem muita gente preocupada, nervosa, aflita com tudo que vai vir. Isso porque a gente vai viver daqui para frente tempos diferentes, onde a gente já vai ter na nossa memória tudo o que aconteceu recentemente e, portanto, vai servir de gatilho para muita coisa. A gente vai falar sobre isso. E também porque a gente vai ter que se reconstruir, entendendo como é que ficou a nossa cidade, como é que está o nosso ambiente, como é que está a nossa saúde, o que a gente vai ter que fazer para que tudo isso não aconteça de novo, mas principalmente para que a gente se reconstrua enquanto sociedade. Está começando mais um Frequência do Saber. Fica aí. Sejam todos bem-vindos. Se é a primeira vez que está chegando aqui no nosso canal, já te inscreve no canal do Timoneiro, canal AT Play, nosso canal de streaming, também no canal do UniLaSalle, e sigam as nossas redes sociais para acompanhar. E depois de assistir esse episódio, assiste todos os outros anteriores. Tem muita coisa legal. A ideia aqui é a gente fazer essa ponte aqui no Timoneiro entre a população, o público geral, o pessoal que nos assiste, com os especialistas, o pessoal da academia que está estudando e ensinando e também trabalhando junto à comunidade com muita coisa. É o que a gente vai fazer hoje aqui para a gente falar sobre esse um ano de enchente com um timaço do UniLaSalle. Do meu lado, que vocês já estão vendo na câmera, né? Junto comigo, ela que já é repeteco aqui, ela já tem a cadeira dela, né? Do nosso podcast, a professora Camila Bolzan de Campos, que é coordenadora do curso de Psicologia do UniLaSalle, psicóloga, doutora em Psicologia Social pela Universidade de Barcelona e pós-doutora em Ciências Humanas pela URGS. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo, mas enfim, estou aqui de novo. Obrigada pelo convite. Legal, obrigado. Na minha frente, professora Fernanda Rabaioli, docente de graduação dos cursos de área de saúde e do PPG em Saúde e Desenvolvimento Humano do UniLaSalle. É bióloga, mestre e doutora em Genética e Biologia Molecular pela URGS. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em participar, né? Como moradora de Canoas, sei da importância do Timoneiro e agradeço muito o convite. Legal. E ao lado dela, a professora Daniele Bassuino, docente da graduação em Medicina Veterinária e do PPG também em Saúde e Desenvolvimento Humano da UniLaSalle. É médica veterinária, mestre e doutora em Ciências Veterinárias pela URGS. Bem-vinda também. Obrigada pelo convite. Estamos aqui muito felizes por participar desse momento. Legal. A gente vai falar aqui, né, sobre a pesquisa que está começando, sobre uma exposição muito importante. Vamos falar sobre todas essas repercussões. Eu quero, embora eu faça a pergunta para uma ou para outra, a palavra tá livre. Mas eu quero começar, não tem como não começar perguntando para a professora Camila como é que está sendo passar esse um ano, porque ela foi ou a coordenadora ou uma das coordenadoras do abrigo aqui do UniLaSalle. Conheci ela lá, inclusive, eu cheguei filmando e ela me parou no meio do caminho, e daí a gente se conheceu assim. Um ano, né, que nesse dia, um ano atrás, o UniLaSalle estava recebendo lá centenas de pessoas, vindas dos mais variados lugares, com seus bichinhos, com seus saquinhos cheios de roupa, com as suas histórias. Como é que está sendo passar por esse tempo? Pois então, nos conhecemos no momento ímpar da história, né? Um momento que a gente está agora rememorando, recuperando, né? Tudo que ficou para trás, tentando ressignificar, né? Todos esses impactos, né? Tanto do ponto de vista físico, emocional. A gente recebeu mais de 1.200 pessoas no campus da universidade, em abrigo. A gente já consegue, um ano depois, identificar que muitas marcas ficaram. A imensidão do tamanho do fenômeno, né, teve um impacto enorme na nossa comunidade, na nossa cidade. Diante do tamanho desse evento climático extremo, a gente tem um número muito significativo de pessoas que não foram escutadas, que não foram ouvidas, que não tiveram oportunidade de contar sua história, por mais triste que tenha sido. E essa oportunidade de fala, ela é restauradora.
A gente precisa, de alguma forma, encontrar canais, né, para que as pessoas tenham esta oportunidade de fala. Então, o que a gente está trabalhando enquanto universidade, desde o momento do acolhimento pós-enchente, depois os encaminhamentos que vieram depois, né, vamos dizer, semanas, meses, a gente seguiu com os acolhimentos na comunidade, com ações de projetos de extensão, com ações de projetos integradores, de disciplinas, tentando de alguma forma atender a pequena parcela que a gente conseguiria, digo pequena parcela diante do tamanho do evento. Mas agora, um ano depois, a gente tem clareza da importância, da validade, da necessidade de que as pessoas possam ser ouvidas. Eu comentei numa aula do PPG que eu participei semana passada, a professora Aline, do quanto seria importante, e olha eu utópico olhando lá para frente, quanto seria importante na quantidade de cidades que foram impactadas e na quantidade de sintomas de psicopatologia, de desencadeamentos de saúde mental que vieram a partir das enchentes, que não eram psicopatologias que aconteciam antes, mas que aconteceram decorrentes das enchentes. Que a gente tivesse, eu falo do mundo utópico, que tu gosta de gestão pública, que tivesse um ambulatório pós-enchente, porque a pessoa está com ansiedade, a pessoa está deprimida, e às vezes não é porque ela realmente é uma pessoa que seja deprimida, mas foi desencadeado, e aí a Fernanda pode me ajudar a explicar um pouco mais por quê, e que essa escuta ela está relacionada com o evento climático extremo. Então, um ambulatório, olha, é utópica, mas eu estou aqui sonhando que poderia ocorrer, porque são tantas cidades que sofreram da mesma forma, que a escuta ela teria que ser dirigida para o fenômeno. Perfeito, perfeito. E daí eu vou perguntar então para a professora Fernanda sobre como a gente tentar mapear tudo isso, que é a ideia da pesquisa, né? Porque a gente cresceu ouvindo algumas pessoas das gerações anteriores falando sobre essa relação com o meio ambiente, né? Aquela coisa assim, do meu avô ou a minha bisa falava que uma vez teve uma enchente assim, uma vez teve aquilo. E quando a gente vai crescendo com essa memória, a gente vai lembrando assim ao fundo e como criança, a gente não vai dando aquela bola, né? E quando isso acontece com a gente lembra, né? Inclusive lembrei num dos podcasts isso, eu estava aqui num ponto de socorro no domingo, no segundo dia de socorros aqui na saída do Harmonia, na Coronel Vicente, e uma senhora bem velhinha na janela me olhou lá embaixo e falou assim para mim e para todo mundo, ela estava no segundo, terceiro andar, ela falou assim: ali eu vi a água chegar outra vez. Eu falava para todo mundo e ninguém me acreditava. E agora ela está ali. Essas repercussões, tanto né, do ponto de vista da saúde mental, do emocional, como também biológico e ambiental, a gente ainda não tem o distanciamento e nem o conhecimento suficiente para entender. Essa é a ideia da pesquisa, ou uma delas? Isso, a ideia da pesquisa é ver quais foram os impactos pós-enchente, né? A gente, observando e trabalhando com a Camila, né, com o grupo da Camila, a gente tem esse desejo de conectar a saúde mental com a saúde fisiológica, né? Então, a gente teve essa oportunidade de submeter um projeto para o edital de desastres climáticos, né, fomentado pelo governo do estado, pela FAPERGS, e incluímos, então, esse termo chamado de saúde única, né, de One Health, que envolve, então, a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental, né? Então, como seres que a gente faz parte desse ambiente, né, é importante, então, ter o olhar para todas essas áreas, esses ramos, né? Então, a gente, em relação à saúde ambiental, para entender as consequências, alguns trabalhos eles trazem que inundações, né, não aqui no Brasil, mas em outros locais do mundo, que inundações podem trazer sedimentos, podem trazer poluentes, né, podem trazer talvez micro-organismos que alteram, né, o solo, alteram a água, né, daquele entorno, daquela região onde foi inundada, né? Então, em relação à parte ambiental desse projeto, a gente quer analisar isso, né? Analisar principalmente as praças, né? Quando o pessoal, depois de limpar as casas, o pessoal ficou muito preocupado em, será que eu deixo o meu filho brincar? Será que eu posso plantar ali, né, o meu chá? Então, a gente pensou
em mapear essas praças, né? A gente já tem o número de praças do lado leste do município de Canoas que não foi inundada e do lado oeste que foi inundada, e fazer coletas de solo e fazer toda essa análise de inorgânicos, de metais, né? Análise microbiológica e tentar entender se o contexto ali, né? Desse material presente no solo, se ele foi modificado por essa enchente de maio. Em relação à parte que envolve a contaminação ou impacto, né, nas nossas águas superficiais, a gente elegeu o arroio Araçá, né? O arroio Araçá é um arroio super importante para o município de Canoas, ele corta, né, todo o município de Canoas. E a gente já vem trabalhando há alguns anos, né, no nosso laboratório, fazendo o biomonitoramento desse arroio com os organismos modelo que nós temos disponíveis. E a gente quer voltar a estudar esse arroio, né, tendo como grande evento essa enchente de maio. Obviamente, no entorno do arroio mudou muito em relação aos prédios, construções, né, mas a gente quer fazer a avaliação desse marco, né, das enchentes. Então, a gente vai fazer coleta, voltar aos pontos de coleta de trabalhos anteriores e fazer análise também, né, de inorgânicos, de metais, microbiológica, e fazer os testes no nosso laboratório. Que legal. A pesquisa tem uma ideia de prazo? Qual é o prazo? Quanto tempo que está previsto, né? Porque... o edital são 36 meses. 36. 36 meses. E em relação à saúde humana, né, a gente, fazendo essa interseção entre saúde mental e saúde fisiológica, a gente trabalha muito no nosso laboratório, que é o Laboratório de Genética Toxicológica, em tentar entender como os impactos e aquilo que a gente está exposto no nosso dia a dia, como isso vai impactar o nosso material genético, né? Então, com o grupo da Camila, fazendo esse diagnóstico de pessoas que talvez estejam com depressão ou uma ansiedade climática, uma ecoansiedade, né? A gente vai pegar esses indivíduos e analisar amostras biológicas, né? Analisar se eles estão... como é que está a saúde dessa célula, né? Analisar se eles têm um marcador que a gente chama do cortisol, né? Esse cortisol, se é um marcador de estresse crônico. Então, a gente vai fazer... Eu digo assim, a gente olhou nesse último ano muito para a nossa casa, né? A gente cuidou da nossa casa, pintou... e agora é um momento importante para a gente olhar para dentro da gente, né? Para ver como é que está a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? Depois desse evento. E aí também dentro da saúde única vem a parte de saúde animal, né? De olhar também para os animais que também sofreram bastante. E aí a gente tem a colaboração do grupo da veterinária coordenado pela professora Daniela. Legal, muito importante essa parte toda ambiental. Foi uma das que eu me preocupei primeiro olhando as casas das pessoas, né? Pensando assim, eu não fui afetado diretamente, daí já é uma preocupação toda dentro de casa sempre, com as rinites, com isso, com aquilo, é sempre muito complicado. E daí eu comecei a ver o pessoal voltando para as casas com os terrenos com pura lama, umidade, as paredes vertendo água para dentro de casa, né? E não tinham como não voltar para casa. E daí tentavam arrumar, não dava, porque tudo se desfazia. Então, assim, os agravos certamente vieram de múltiplas formas, né? Biologicamente e tudo. E também tinha essa questão ambiental. E eu recebi aqui o professor Igor, né, da veterinária, a gente conversou sobre bem-estar e a gente fez um paralelo lá na conversa, o quanto avançou essa ideia de bem-estar e de quanto avançou essa ideia de que, pelo menos alguns animais, né, fazem parte da família, o que não era algo comum algumas décadas atrás. Mas também o quanto isso é diferente na parte urbana e do campo, né? E essa enchente aqui, que foi muito urbana, ela trouxe uma coisa nova para todos nós, que foi o salvamento, a preocupação com os animais. Tanto quanto, e às vezes até mais por muita gente, com os animais do que com os humanos. Uma coisa que eu não tinha visto ainda e que acho que não estava na história do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, a parte rural, os animais, eles são, né, eles não são parte da família, não todos. Talvez o cavalo, o cachorro continue, mas não na quantidade. Então já foi um marco histórico diferente a relação dessa enchente com os animais. Depois que a água baixou, a gente ficou sabendo, mas sem algo estruturado, de que algumas doenças, algumas coisas começaram a surgir muito mais do lado oeste do que tinha antes, né?
É mais ou menos por aí também que vocês vão procurar enxergar nessa pesquisa? A parte animal, ela vai seguir essa lógica, né, do projeto Guarda-Chuva, né? Então, a gente desenhamos esse projeto pensando, em primeiro momento, fazer um mapeamento dessas zoonoses que esses animais podem vir ter adquirido no momento pós-enchente. Então, a gente montou um questionário estruturado, pensando em perguntas que justamente buscasse essas questões, se apareceram ou não apareceram, algum sinal clínico, né, que os tutores, né, que conseguiram, né, ficar com seus animais naquele pós-enchente, conseguiram identificar, se chegaram a procurar algum auxílio médico veterinário, não chegaram a ir atrás, enfim, foi um momento muito turbulento, né? Então, a gente quer fazer, por um primeiro momento, a gente fazer um questionário para saber se houve alguma manifestação de algumas doenças e fazer um mapeamento, uma categorização de sinais clínicos que alguns animais possivelmente vieram a apresentar, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a leptospirose, que também afeta humanos, afeta animais, e um animal doente, ele pode, né, acaba contaminando, né, a família ou as pessoas que estão em contato com eles. Então, é justamente a gente fazer um levantamento assim, epidemiológico para a gente conseguir definir se houve ou não houve, né, e quantos % houve de aumento de doenças que foram ou não diagnosticadas por médico veterinário, ou pelo menos pelo tutor, ele conseguiu fazer essa identificação. E outro fator que também um pouco mais psicológico e comportamental, né, a gente fala na medicina veterinária, que a gente também está pensando em fazer essa identificação, é a questão de mudanças de comportamento. Então, todo mundo viu, né, em alguns momentos ali da pós-enchente, alguns cães que ficavam em cima das casinhas, né, não desciam, ou em momentos de chuva vocalizavam muito, latiam muito, ficavam ansiosos, com alguns movimentos, alguma movimentação estereotipada, né, que manifesta essa ansiedade. Então, a gente também quer fazer esse mapeamento, se houve em alguns animais essa modificação comportamental. E depois, em um segundo momento, essa questão de danos, de alterações no material genético, a gente também pretende, isso é algo muito novo, inovador, tentar puxar um pouco do que já é pesquisado há muito tempo na saúde humana, trazer para a medicina veterinária, que vai ser um campo mais inexplorado, justamente fazer essa identificação dos animais que ficaram expostos às águas de enchentes, e fazer um grupo, né, que não foi exposto, e a gente coletar o mesmo tipo de amostragem, né, fazer uma categorização ali de mesmo porte, né, mesmo sexo, fazer uma categorização e fazer essa comparação, assim, se tem ou não tem alguma coisa de diferente nesse material genético entre esses dois grupos. Porque vamos ter um grupo de animais que sofreu e voltou. Sim. Alguns que são filhotes desses já, né? A segunda geração, talvez. Sim. E ainda tem os que vão vir de fora, que não viveram nada disso e passaram a viver, mas estão expostos ambientalmente a essa localidade. Então, são grupos que a gente quer pesquisar e ver o que a gente encontra. Os animais, evidentemente, eles fazem uma leitura os cachorros e os gatos, por exemplo, né? Mas eles fazem uma leitura do ser humano muito grande, né? Então, assim, se a gente tem gatilho para chuva e tal, e o ser humano vai manifestar esse gatilho, eles vão manifestar o que eles estão sentindo no meio ambiente e vão manifestar o que o tutor está sentindo, né? E daí vai mudar também a forma dele agir. Comportamental. O comportamental. Né? Que legal. Como é que a gente faz, professora Camila? Como é que a gente faz para nos lidar com essa ecoansiedade? Ai, que pergunta. Eu estava agora mesmo lembrando, né? Pergunta fácil, né? Pergunta tranquila. Eu estava agora mesmo lembrando de outros eventos climáticos extremos que a gente esteve atuando, e eu estou aqui lembrando 2023, no município do Caraá, o ciclone extratropical, em junho, que a gente teve no território. E eu lembro de ouvir pessoas falando dos outros animais, né? Porque a gente fez uma abordagem dos moradores nas suas casas e em regiões do interior, mais próxima da zona rural, falando das perdas das galinhas, dos porcos, né? E ali, esses animais, para eles, são os animais da família também, né? Mas a gente ouviu bastante esses relatos, e tem aí questão também de perdas econômicas. Interessante porque o ano passado, em 2024, e aí vamos dizer um encaminhamento que
houve, do ponto de vista de pesquisa, de tentar entender, afinal, o impacto dos eventos climáticos extremos, especialmente das enchentes na saúde mental das pessoas. A gente esteve ano passado no território, no Cará, né, nesse município do litoral, e a gente esteve abordando moradores 1 ano e meio depois do ciclone extratropical. Diferente do que aconteceu aqui, né, o ciclone extratropical, ele tem uma característica de ser mais localizada, pontual, acontece na noite e no dia seguinte não acontece mais nada. Muito mais agudo, né? Muito mais agudo, não sobe a água como subiu aqui. Claro que tem a questão dos diques, mas é um pouco diferente a característica, mas ela é devastadora, né? E estando 1 ano e meio depois, com um município de 7 mil habitantes, impacto talvez muito menor, com 7 óbitos, né? A gente vai conversar com as pessoas e as pessoas ainda choram, lembrando da noite, ainda choram, referindo, né, as marcas que ficaram nas paredes. E isso impacta muito a gente ouvir 1 ano e meio depois, parece que agora ninguém mais vai estar sensibilizado. E uma pessoa ali me relatou, e aí vai ao encontro da tua pergunta, que cada vez que tem previsão do tempo, essa mulher conta que quando tem previsão de chuva, ela já arruma a mochila, já enche o carro, já coloca tudo no carro e já diz, vem chuva, vamos embora. Isso é o que nós estamos falando, que é a ansiedade climática. A ansiedade climática não é um diagnóstico clínico, não existe, não está previsto em manual diagnóstico, mas ela é uma ansiedade, características semelhantes à ansiedade, porém ocasionada por situação vinculada ao clima. Na verdade, não é só o clima, é a mudança climática, né? Então, tem pessoas que foram impactadas por eventos climáticos extremos e sofrem de ansiedade climática porque foram realmente devastadas pelo que aconteceu, e tem pessoas como tu que falou que não foi diretamente afetado, mas tu tá ali vendo a previsão do tempo e tu já começa a ficar todo arrepiado pensando o que vai acontecer, e tu já começa a antecipar tudo que pode acontecer se ocorrer como ocorreu da outra vez, ou como tu viu no noticiário que aconteceu lá em Salvador agora recentemente, ou que aconteceu lá em Angra dos Reis, como sempre acontece, né? Então tem esses dois grupos, o grupo das pessoas que foram impactadas e elas têm aí essa sensação de que tudo vai acontecer de novo, porque elas foram realmente impactadas, então é uma reação, entre aspas, normal, esperada, e esse outro grupo de pessoas que, pela superexposição da mídia, das notícias, né, dos grupos de WhatsApp, elas ficam encharcadas, entre aspas, dessas notícias, enfim, e elas demonstram este tipo de sintoma. Como mitigar, como a gente não, na verdade, assim, o que a gente precisa pensar nesse momento? Talvez a gente não vai ter espaço do ponto de vista de saúde mental para atender ou para acolher todo mundo que precisa ser ouvido. Isso é um fato porque a gente tem uma magnitude enorme. Me chamou muito a atenção porque, enfim, eu venho trabalhando muito com isso, e aí isso é um pouco do que vem ao encontro do nosso movimento agora de maio. Pessoas que não foram escutadas, que não foram acolhidas em qualquer segmento da sociedade, no momento em que tu toca no assunto, elas já começam a contar, desde o momento que elas foram resgatadas, desde o momento que elas saíram de casa, o momento que elas pegaram suas coisas, o momento que teve alerta, que não teve alerta. Então, eles começam a relatar de uma forma indiscriminada, né? Isso é, vamos dizer, um sintoma, um desdobramento da situação, do fato de que as pessoas realmente precisam ser escutadas. Então, eu vou dar um exemplo. Tu vai na farmácia, tu vai comentar com uma pessoa, a pessoa vai te relatar. Tu vai na padaria, a pessoa vai te relatar. Tu pega um Uber, a pessoa vai te relatar. Ou seja, são muitas pessoas que vão te relatar e seguem relatando, como aconteceu lá no Cará 1 ano e meio depois. Então, a tendência é que, claro, né, essas pessoas tiveram, como a Fernanda falou, limpar suas casas, tiveram que resgatar suas vidas, tiveram que reorganizar suas vidas, porque a vida continuou, né? Mas esse ponto ainda não foi trabalhado, esse ponto não foi ainda tratado. Então, na verdade, o que a gente precisa encontrar dispositivos para que as pessoas sejam escutadas, né? E que, de alguma forma ou outra, relembrem, não do ponto de vista traumático, mas relembrem do ponto de vista ativista, né? Pensando, né, como, vamos lá falar o Holocausto, vamos falar do nazismo, para que nunca mais ocorra, né? Não podemos deixar de falar. Porque não dá para fazer de conta que não aconteceu. Não dá, né, para fazer de conta que não aconteceu, né? Com certeza. Então, é nessa perspectiva, então, que a gente vem trabalhando, tentando dar voz e tentando, de alguma forma, visibilizar para que não volte a ocorrer.
É aqui do ponto de vista editorial, né, que a gente se preocupa muito da forma como a gente vai colocar isso para fora e como a gente vai fazer esse debate muitas vezes, porque a gente nota isso. Então, assim, quando eu vou, por exemplo, entrevistar alguém que sofreu isso, né, claro, sentindo muito se a pessoa quer falar ou não, mas como tu disse, a maioria quer, a grande maioria pede para falar, né, e o que a gente nota é que elas muitas vezes falam por um grupo. Por exemplo, quando a gente bota para fora, né, um depoimento desses, as pessoas que assistem, elas sofrem, mas muitas vezes elas sentem um alívio porque alguém falou que eu queria falar. Alguém falou que eu queria, que eu estou sentindo, né? Então tem assim também algo que é coletivo nesse processo das escutas individuais, mas que tornam públicas, né? Com certeza. E eu queria perguntar também sobre essa questão mais ambiental, dos impactos socioambientais e na saúde como um todo, embora a pesquisa vá fazer um recorte nesses marcadores, e eu acho que fica muito evidente o porquê que fez nesses marcadores, né? Porque se fosse fazer em todos, a pesquisa ia ficar enorme, não tem como, porque tudo tem impacto, né, direto, né? Mas, olhando do ponto de vista da saúde biológica, saúde mental e a saúde animal, a gente já está pegando muita coisa, né? E a gente não tem nada nesse tipo feito por aqui. Ou vocês têm alguma coisa que já foi feita em catástrofe parecida, alguma coisa assim que vocês se basearam, ou é tudo terreno novo? É tudo terreno novo aqui para o município de Canoas, né? Como eu te falei, o nosso grupo ele trabalha com biomonitoramento ambiental, né? Com marcadores toxicológicos, ecotoxicológicos e genotoxicológicos. A gente, no município de Canoas, a gente vem trabalhado com o Arroio Araçá devido à sua importância, mas a gente ainda não trabalhou assim com esses marcadores aqui. É, né? muito sol, pensando assim na região toda, né? O bairro Matias Velho é muito mais residencial, mas ele tem muito problema de áreas degradadas, assim, porque não tem desenvolvimento urbano organizado, né? Então tu vai ter uma densidade populacional enorme, né, moradias, principalmente nos fundos, assim, muito precárias, muita gente morando em cima do dique, né, tem centenas de pessoas morando em cima do dique, no lugar onde estourou, do ladinho, tem um monte de gente que mora lá, criando, inclusive, porcos, galinhas, tudo lá. Mas daí quando a gente chega aqui no Mato Grande, na área mais descendo, a gente vai ter uma área rural ainda, então muita gente criando cavalo, porcos, né, galinha do lado ali do Araçá. Aí passa o Araçá, tem uma estação de tratamento de esgoto que transbordou tudo ali, fez tudo, né? Os funcionários da Corsã, quando voltaram, eu estava lá vendo, os primeiros que chegaram lá para entrar, eles pareciam astronautas, assim, a quantidade de roupa e equipamento que eles tinham para caminhar no meio ambiente. Então, aquilo ali foi pro bairro, né? Não sabemos para onde. E ainda no fundo da Fátima e Rio Branco tinha diversas indústrias ou empresas com, por exemplo, recipientes de produtos químicos e tanta coisa. É uma loucura a quantidade de coisa que transitou de um lado para o outro. E a gente não sabe para onde essas águas foram de um lado para o outro. Vocês escolheram os marcadores assim, de forma... pegaram o mapa e espalharam o máximo, ou vocês vão concentrar, fizeram um corte? Em relação ao Arroio Araçá, a gente vai pegar os pontos que a gente já vem trabalhando, que é a nascente, né, mais perto do Parque Guajuviras, depois um ponto médio ali na Inconfidência, né, porque a gente também não tem acesso a ele em todos os pontos, né? Ele é fechado. Devido à canalização. E depois mais para o lado oeste, ali no Mato Grande, né, a gente tem mais um ponto de coleta. Já em relação a amostras de solo, a gente... tem se informado com a prefeitura, né? Nós temos em torno de 185 praças do lado leste. A gente tem em torno de 63, 65, se eu não me engano, praças do lado oeste. E aí a gente vai trabalhar com esse tamanho amostral, assim. Entendi. E aí a gente vai fazer a coleta de solo. Em todas as praças? A gente vai calcular o tamanho amostral. Não tem como. E aí a gente vai fazer a coleta do solo, e aí a gente vai fazer análise utilizando, em parceria com a URGS, né, fazer toda a parte físico-química, com o Instituto de Física, né, que tem um implantador iônico que faz essa análise dos inorgânicos para a gente.
E a gente vai expor essa amostra de solo a organismos modelo que a gente tem no laboratório, né? Que é o ZNAFET, da minhoca, o marcador de toxicidade de solo específico, né? E a gente vai trabalhar com esse organismo modelo e fazer análise microbiológica também, né? Como tu falaste do esgoto que transbordou. E aí a gente pode ter essa contaminação, né? Por coliformes termotolerantes, coliformes totais. Então a gente vai fazer análise também microbiológica, né? Tanto do solo como da água. Tu sabe que esse dado que tu trouxe do número de praças eu nunca tinha me dado conta, mas ele demonstra já muito bem como o nosso território já tem as suas desigualdades, né, bem marcadas, né? A gente está falando do lado oeste, que é uma área alagável, que foi desenvolvida numa área protegida por DIC. Muita gente comprou suas casas lá sem saber que era protegida por DIC, né? Eu tenho batido muito nessa tecla de que as pessoas têm um direito à informação, né? A transparência. Para mim tinha que estar na matrícula do imóvel, que aquele imóvel ele está numa área protegida por DIC. Porque a pessoa tinha que ter um direito legal de saber que aquilo ali, se não tiver o DIC, a casa dela alaga, né? A que ela está comprando. Mas daí entra uma parte bem difícil, né? Da especulação imobiliária, inclusive. E o número de praças que tu falou é muito relevante. É o dobro de praças na mesma área territorial, de um lado para o outro, né? Então a gente vê a densidade que tem desse lado oeste, que foi alagado. Uma densidade muito maior, muito menos área de lazer, né? Numa área que é alagável, não é quando tem o dique de proteção. Então, e mais uma coisa que mostra, assim, né, que a gente olhando do ponto de vista, o Arroio Araçá, ele nasce num extremo do município, ele vai cortando e sendo, talvez, a pesquisa vai mostrar, mas ele vai sofrendo muitas interferências do lado leste, com um impacto privado direto, muitas vezes passando por dentro de condomínio, recebendo lixo, um monte de coisa do lado esgoto, do lado leste, e depois ele fica aberto no lado oeste de novo, que é onde ele transborda quando a água sobe, né? Então, alguns marcadores aqui dessa conversa me mostraram o quanto tem desigualdade de um lado para o outro da cidade, né? Talvez esses dados da pesquisa deixem isso mais claros ainda e auxiliem as políticas públicas que podem ser feitas. Mas eu queria aproveitar para perguntar sobre a questão do comportamental. Eu perguntei aqui o que a gente faz para ajudar, para lidar com a ecoansiedade. E na questão dos animais, como é que os tutores, os familiares podem... O que eles podem fazer, assim, de ordem prática para tentar auxiliar o animal nesse processo todo? Tem algo que dá para fazer, professora? Como a gente estava até comentando anteriormente, os animais, eles sentem muito o ambiente, né? Então, se a família começar a ficar ansiosa, ficar nervosa, o animal vai sentir, vai manifestar a mesma ansiedade, o mesmo nervosismo. Então, de primeiro passo seria todo mundo se acalmar, né? Fazer um movimento familiar de se acalmar, e a gente sabe que é difícil, né? A gente está num cenário muito recente ainda, né? Já vem uma chuva aí prevista forte, então já está tendo uma movimentação em todos os ambientes que a gente tem passado hoje, está todo mundo falando sobre isso, então já vai criando um cenário a cidade toda se mobiliza, nervoso, né, sobre o tema. Então, o primeiro passo seria isso. Segundo passo, sempre quando um animal começar a ficar nervoso, é deixar ele fechadinho em um lugar que ele se sinta mais seguro. E aí cada animal tem as suas definições, né? Por exemplo, a maioria gosta de ficar, às vezes, fechado no banheiro, né? E às vezes deixar ali fechadinha, a porta fechada, até para que eles não fujam, não escapem para a rua e aí possam ser atropelados, perdidos, enfim, que eles fiquem em um local seguro, fechado. Normalmente eles baixam ficam um pouco mais tranquilos, se sentem um pouco mais seguros, baixam um pouco o estresse. Seria essas... Legal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre algumas fases que tem a exposição agora, que vai acontecer em maio, né? 20, 21, 22, é isso? Que vocês falassem sobre isso, mas também falassem como é que, se vocês já têm a corte, né, estabelecida, se já tem as pessoas que vocês vão ouvir, ou se vocês precisam de voluntários, ou como é que vai se dar todo esse processo? Bom, em relação à exposição, né? Então a gente já está coletando fotos, reportagens, a gente vai fazer está fazendo já uma curadoria de materiais para que a gente possa, dessa forma, dar a voz e dar oportunidade para as pessoas, né, expressarem, né, um pouco o que elas passaram, né? Então, essa exposição está sendo montada, vai acontecer na Universidade La Salle, no Multicultural, ao lado da biblioteca, do dia, então, 20, 21 e 22. Né? Um outro desdobramento que vem do movimento e da pesquisa é essa escuta de depoimentos de pessoas impactadas que vai culminar na publicação de um livro, né? Com depoimentos de pessoas que foram
entre aspas, atores dessa situação, né, e que elas, dentro dessa perspectiva, e isso está dentro de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, em que se dá voz para essas pessoas, que as pessoas possam relatar essa situação e a gente possa, de certa forma, acolher e também levar adiante para que aconteça isso que a gente falava antes, que as pessoas possam, de certa forma, se sentir acolhidas também a partir do relato de terceiros, né, e de pessoas que são semelhantes ou que ocorreram situações semelhantes a deles. E logo, né, a questão da pesquisa, acho que de repente a gente pode explicar um pouquinho mais, Fê. A pesquisa, ela vai acontecer, a gente tem os critérios de inclusão, né, que a gente chama, a gente vai trabalhar com o bairro, indivíduos do bairro Matias Velho, né, então a gente convida a população ali do bairro Matias Velho para participar da nossa pesquisa, que sejam acima de 18 anos, né, homens e mulheres, e que tenham, então, que fossem moradores da época da enchente e que ainda estejam no bairro, né, estejam lá residentes. A gente criou esse movimento, né, Águas de Maio, para continuar abrindo as portas, digamos assim, da universidade para acolher essas pessoas, né, passando a fase mais aguda, que a gente quer continuar acolhendo, né, e escutando. E essas pessoas, e quem tiver interesse em participar da pesquisa, né, pode acessar o nosso Instagram. A gente montou um Instagram, né, Águas de Maio. E as pessoas, a descrição vai estar, o link vai estar na descrição aqui do episódio também. Podem participar ali, acompanhar, né, a gente também tem posts ali para as pessoas compartilharem suas fotos, né? Então, a gente quer fazer algo bem interativo, assim, né? Que a gente possa se aproximar mais da universidade da comunidade, né? A pesquisa saiu um pouco de dentro do laboratório, né? E aí, então, a gente vai convidar as pessoas para virem à universidade, fazerem as coletas, então, de amostras de sangue, amostras de mucosa oral, né, para a gente fazer esses marcadores associados à saúde celular, né, à saúde humana. E o pessoal da psicologia, os pesquisadores da psicologia vão aplicar todos esses questionários associados com esses possíveis transtornos, né, psicológicos pós-enchente. E o pessoal da veterinária, os pesquisadores da veterinária, vão também aplicar questionários associados a comportamento animal com os tutores, né. Então, é algo bem completo, assim, em termos de saúde única, tentar investigar, né, e entender quais foram os impactos desse um ano, né, nesse período pós-enchente, nessa vertente aí, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Para participar, não precisa necessariamente a família ter um animal ou vai ter dos dois, né? Pode vir o pessoal que não tem animal. Sim, e isso. Também os que tem, porque daí já fica mais completo. Legal. Beleza, eu quero agradecer muito vocês e parabenizar muito a ideia da pesquisa, porque eu acho que isso vai nos orientar demais para entender tudo o que aconteceu e para que a gente possa construir uma cidade mais resiliente e preparada para lidar com tudo isso, servir de ponto tanto para as políticas públicas quanto para as iniciativas da sociedade civil como um todo, né? E contem com a gente aí para poder falar, divulgar e principalmente depois a gente repercutir isso depois. Os resultados. Eu já estou louco para conhecer isso tudo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? A casa é de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Frequência do Saber. Se gostou, clica aí. E se tu tem um depoimento para dar, se tu te identificou sobre alguma coisa que a gente falou aqui, escreve aqui embaixo. Pode ser também uma forma de tu colocar isso para fora, né? Conversar com outras pessoas aqui no chat mesmo, nos orientar, inclusive, sobre que tipo de conteúdo tu acha legal e de que forma tu acha legal que a gente trate esses temas, certo? Então, até a próximo episódio de Frequência do Saber e tchau, até!